Olá! Hoje temos a quinta e última parte do nosso estudo sobre sacrifício e expiação. Não esquecendo que este tema ainda é parte do nosso estudo maior sobre o objetivo da reencarnação. E hoje teremos uma mensagem psicografada sobre todos esses assuntos que estamos tratando: encarnação, reencarnação, sacrifício, expiação e karma. No primeiro vídeo sobre sacrifício e expiação, nós vimos quais eram as ideias e as práticas no Antigo Testamento. No segundo vídeo sobre o tema, nós vimos como o assunto é tratado no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. No terceiro vídeo, nós mostramos que não existe expiação, e sim reparação. E começamos a desfazer os equívocos que foram colocados na doutrina espírita. No quarto vídeo, nós demos algumas explicações sobre reparação e os verdadeiros motivos e causas dos nossos sofrimentos. E hoje vamos continuar falando sobre possíveis novas interpretações a respeito das ideias de sacrifício, expiação e reparação. Antes, vamos lembrar a frase de Pedro: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. E nesta série de vídeos, nós precisamos também ouvir um conselho de Paulo, porque nós estamos aqui derrubando o dogma da expiação. Sim, a expiação é um dogma do Espiritismo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Como explicar os sofrimentos desta vida? Vou repetir uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Nós somos deuses. Eu disse, sois deuses. Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Enquanto não entendermos isso e não soubermos usar os nossos poderes para o bem, esses poderes serão tirados de nós. Tudo foi pensado e criado para o nosso bem. As leis foram criadas para manter a ordem no universo. Nós só precisamos aprender essas leis e nos ajustar a elas. Jesus fala disso quando conta a parábola dos talentos. O servo bom e fiel recebe o dobro dos talentos por ter sido bom em administrar os talentos que havia recebido anteriormente. E do servo mau, ele retira o talento, ou seja, aqui novamente é melhor entrar na vida sem o objeto do escândalo. Nós somos deuses. A Terra é uma escola para formar deuses. À medida que vamos aprendendo a amar e a fazer o bem, os nossos poderes vão aumentando. Enquanto insistirmos em fazer o mal, tudo que for usado como instrumento para fazer o mal nos será tirado. Resumindo, estamos aprendendo a ser deuses. Se fizermos o bem, se usarmos os nossos talentos para fazer o bem, esses talentos serão multiplicados. Se fizermos o mal, Deus toma de volta os nossos talentos. E como talentos, podemos entender os olhos, as mãos, as pernas, os pés, a fala, enfim, todos os sentidos do nosso corpo. E também outros como a mediunidade. E também talentos como o poder, o dinheiro, a beleza. Enfim, nós já acreditamos em sacrifícios para conseguir o perdão de Deus. Nós já acreditamos num Deus que castiga, que pune os seus filhos. Precisamos com urgência mudar a nossa forma de crer em Deus. Deus é Pai. Fomos e somos criados por Ele, à imagem e semelhança dEle. E Jesus ensina o significado desses textos. Significam que também somos deuses. Os planetas, a Terra, no nosso caso, são escolas onde estamos aprendendo as leis de Deus. Também estamos aprendendo a criar, primeiro com a matéria palpável. E nós podemos pensar nessa matéria palpável como massa de modelar, em que criamos as primeiras formas, materializando as nossas ideias. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Pensar é criar. A realidade dessa criação
pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Emmanuel, Pão Nosso, capítulo 15. Então, esse é o motivo de estarmos no mundo: aprender as leis de Deus e desenvolver as nossas capacidades espirituais, divinas, evoluir. Mas e sobre os sofrimentos desta vida? Bem, certamente algumas pessoas vão tentar refutar essa série de vídeos sobre expiação, dizendo: Kardec e os espíritos dizem que existe expiação. Bem, eu responderei dizendo que, primeiro, Jesus disse que tinha muitas coisas para nos falar, mas nós não poderíamos entender naquele momento. Segundo, que os espíritos disseram muitas vezes que a linguagem humana e também o nível intelectual e moral do homem terreno lhes dificultavam falar certas coisas. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois se trata de saber se devemos expor a vida mesmo por um malfeitor. Lamennais, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 15. Ou seja, Lamennais está dizendo que vai dar a opinião dele, de acordo com os conhecimentos e elevação moral dele. Segui com interesse a discussão que se desenvolveu há pouco e vos colocou num tão grande embaraço. Sim, faltam cor e forma às palavras para exprimir o perispírito e a sua verdadeira natureza. Mas há uma coisa certa, é que o que uns chamam perispírito não é outra coisa senão o que outros chamam de envoltório fluídico material. Quando se discutem semelhantes questões, não são as frases que é preciso procurar, são as palavras. Supondes que, como vós, eu também não faço perguntas? Vós pesquisais o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Lamennais, Livro dos Médiuns, capítulo 4, item 51. Lamennais está dizendo que ele também faz perguntas, que ele também tem dúvidas, que ele não sabe de tudo. E Kardec faz um comentário sobre essas palavras de Lamennais. Assim, se os espíritos que se podem considerar como avançados não puderam ainda sondar a natureza da alma, como podemos fazê-los nós mesmos? Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 4, item 51. Kardec alertou para o fato de os espíritos não saberem de tudo, e os próprios espíritos responderam algumas vezes que eles, de fato, não sabem de tudo, como nós acabamos de ver. Terceiro, nós estamos num mundo de provas e expiações, segundo a classificação de Kardec. É bom lembrar que, ainda segundo Kardec, os mundos percorrem 5 estágios ou fases: mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, mundo feliz, mundo divino. Vamos usar a nossa classificação aqui desse canal: ensino fundamental menor, ensino fundamental maior, ensino médio, graduação, pós-graduação. Nós estamos terminando o provas e expiações, ou seja, o fundamental maior. E vocês acham que nós já sabemos de tudo? Significa que não precisamos do ensino médio, nem da graduação, nem da pós-graduação. E eu ainda diria que um pouco de humildade não faz mal a ninguém. Eu penso muitas coisas sobre os livros de Kardec e outros pregarem a expiação. Eu já falei sobre a influência católica em outro vídeo. Eu vou dar um outro possível motivo. Kardec e os espíritos podem ter decidido deixar a expiação no corpo da doutrina espírita por acharem que seria mais fácil trabalhar. Depois, com o tempo, a razão demonstraria que a expiação não condiz com o amor de Deus e nós sozinhos descobriríamos isso. Mas, voltando ao nosso tema, existem também questões sobre perispírito, como nós vimos Lamennais falar, que fariam esse vídeo durar pelo menos 1 hora. O que eu posso dizer é que o perispírito é altamente sensível e se modifica com qualquer pensamento e ação. Vou usar um outro exemplo prosaico. Pense numa vasilha completamente cheia d'água. Tente caminhar com essa vasilha d'água sem derramar uma gota. Pior, tente fazer com que a água nem se movimente.
É impossível. Assim é o perispírito. Tudo que nós pensamos e fazemos modifica o corpo espiritual. Tudo fica registrado. Dependendo dos seus pensamentos e da sua fixação nesses pensamentos, aquilo vai se materializando. Como disse Emmanuel no texto que acabamos de ver, não é imediatamente. É como se a gente fosse acrescentando camadas, até que aquilo ganhe forma, cheiro, cor. Se forem pensamentos ruins, pode virar uma doença, por exemplo. Vamos usar um outro exemplo. Pense numa piscina. Pense numa pedra de anil. Jogue essa pedra de anil dentro da piscina. O azul vai se espalhando até toda a piscina mudar de cor. Assim são os nossos pensamentos. Tudo em volta vai sendo influenciado e transformado por eles, inclusive outras pessoas, mas principalmente nós mesmos. Então, digamos que nossos pensamentos desequilibrados e nossas más ações, que são frutos desses pensamentos, deformam o perispírito. Mas o nosso corpo já foi formado na gestação. Então, nem sempre nosso corpo vai sofrer transformações exteriores e visíveis nessa encarnação. Aí nós desencarnamos. Essas alterações ou deformações permanecem no corpo espiritual. Na próxima encarnação, todas essas informações serão repassadas para o feto em formação. É como se o corpo espiritual fosse o computador e a barriga da mãe fosse a impressora. Se você escreveu um texto cheio de erros de português, a impressora vai imprimir os erros. A mãe vai receber as informações, os dados que estão no HD, ou seja, os dados do corpo espiritual, e vai imprimir fielmente, com qualidades ou defeitos. Não tem karma, não tem expiação, não tem castigo, não tem punição. Jesus foi muito claro. Se você plantou melancia, não vai colher caju, você vai colher melancia. Então, todo o mal que fizemos ao nosso próprio corpo e também todo o mal que fizemos aos outros estão gravados no nosso corpo espiritual e vão ser impressos no nosso novo corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Então precisamos estudar as leis de Deus, aprendendo a nos comportar como exigem essas leis, até alcançarmos o objetivo, a perfeição. Para isso precisamos estudar o Evangelho e crer nas palavras de Jesus. Eu disse, sois deuses, Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 48. Bem, agora vamos terminar essa série de vídeos sobre sacrifício, expiação e karma com uma mensagem psicografada que resume tudo o que nós tratamos aqui, desde o vídeo sobre o objetivo da encarnação. É uma mensagem pequena porque os espíritos que me assistem me veem todo dia falar sobre a necessidade de os vídeos serem curtos. Então, eles tomaram cuidado de não escrever uma mensagem longa. A mensagem começa citando uma frase de André Luiz, lá no meio cita um versículo de Paulo e termina citando um versículo de Jesus. Talvez eu deixe uma marca d'água durante toda a mensagem para não ter dúvidas de onde começa e onde termina a mensagem. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. André Luiz, livro Respostas da Vida. Depois de tudo que vimos aqui, podemos concordar que o Deus implacável, o Deus que não perdoa, o Deus insensível, não é o Deus cristão. Aquele que era chamado no Antigo Testamento de o Senhor dos Exércitos, recebe outro tratamento nos Evangelhos. Jesus nos apresenta Deus como o Pai misericordioso, o Pai amoroso. O próprio título traz uma mudança radical. O Senhor dos Exércitos se transforma no Pai Nosso.
E Jesus nos mostra em várias passagens dos evangelhos o amor e a misericórdia desse pai. Esse pai que na parábola do filho pródigo aceita de volta o filho que o havia abandonado em busca das riquezas e prazeres que o mundo oferece. Um pai que em outro momento é apresentado como o bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela que se perdeu. Um pai que também nos é apresentado como o médico que sabe que são seus filhos doentes que mais precisam dele. E temos de chamar a atenção de que Jesus não apenas falou do amor do Pai. Ele demonstrou esse amor ao cuidar exatamente dos doentes do corpo e da alma, dos transviados da seara do Pai. E é exatamente esse Pai que nos dá incontáveis oportunidades de aprendizado, de recuperação. Pois para todo bom pai, seus filhos são sempre crianças que não sabem o que fazem. Jesus dá provas desse amor quando socorre Madalena, quando socorre o soldado que lá estava para o prender, quando vai ao encontro de Saulo na estrada de Damasco. E com Saulo e Madalena, Jesus mostra que, quanto maior o desvio, maiores ainda a misericórdia e o amor de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Enfim, o amor de Deus nos permite a reencarnação, onde vamos reparar, consertar as coisas erradas que fizemos e assim buscar evoluir até alcançarmos a perfeição. E a cada nova chance, a cada vez que deixamos o mundo espiritual para mergulhar na carne e iniciar uma nova tentativa, as palavras de Jesus se fazem ouvir como um alerta, mas também cheias de amor e esperança. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Tem uma expressão nesse texto muito interessante. Mergulhar na carne. Nós sabemos que pelo menos 70% do corpo humano é feito de água. E na conversa com Nicodemos, Jesus faz referência a isso quando diz que é preciso nascer da água e do Espírito. Então aqui a expressão mergulhar na carne tem a ideia de lavar, limpar, purificar o espírito. E como as sujeiras são muitas, lavar só uma vez não limpa tudo. Então as inúmeras reencarnações têm o objetivo de ir nos limpando de toda a imundície que acumulamos nas existências. Então mergulhamos na carne, voltamos para o plano espiritual. Aí alguém avalia e diz, ainda está sujo. Mergulhamos na carne de novo, e de novo, e de novo, até ficarmos totalmente limpos. E depois de ficarmos totalmente limpos, é que teremos aquilo que Jesus chamou de a roupa nupcial. Bem, assim chegamos ao fim desta série de vídeos preparatórios para o estudo do Evangelho. No próximo vídeo, iniciamos o estudo do Evangelho propriamente dito. Muito obrigado por assistirem, cliquem em gostei, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.